Aqui eu de volta. Vamos para a matemática? Então tá. Em matemática hoje nós vamos falar de número. Ah, mas nós já estávamos falando de número. Sim, e vamos continuar, né? Assim como nós estamos repetindo os alfabetos, nós também vamos repetir número. Agora que nós escrevemos em cima do 2, né? 1 e 2, então até o 10 vai demorar um pouquinho. Mas é assim mesmo, gente. Construir conhecimento precisa ser um pouco mais lento. Não dá para ser muito rápido, senão você não consegue nem aprender e nem memorizar. E aí fica passando por cima, né? Então não. Nosso objetivo é que você tenha aquilo que precisa, o tempo que você precisa para construir esse conhecimento. Então, em números, o objetivo hoje é identificar os números em diferentes situações, reconhecendo-os enquanto representação de quantidade e como código. Precisa aprimorar o movimento correto na grafia do número, por isso você está escrevendo sobre o pontilhado. Recitar e refletir sobre a sequência numérica compreendendo a ordem dos números. Reconhecer os números no contexto diário, indicação de quantidade, indicação de ordem ou indicação de código para a organização de informação. As habilidades aqui é utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas. Então, o conteúdo é escrever de 6 até 10. De 6 até 10, nós vamos escrever todos, mas o conteúdo relacionado é esse. Então, você vai ver aí que eu deixei no seu esquema de estudo que essa atividade que você vai fazer da página 5 e 6, você já xerocou. Já foi xerocada. Aqueles que colaram no caderno, já está colada no caderno. Aqueles que não colou, dê uma olhadinha aí no seu material, porque ela está aí, tá? E a atividade que eu mandei na semana passada, tá escrita assim, ó, número 1, a página, a folha é a 5 e a 6. Então é bastante desenho, tá assim, conte os objetos e circule os números correspondentes. E aí você tem aí folhinhas verdes. Quantas folhinhas verdes tem nesse quadradinho? Vamos contar? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 folhinhas. Em outra situação, né, eu ia mandar contar as linhas e multiplicar pela quantidade de colunas. Dá o mesmo resultado. Mas agora você não. Você vai contar uma por uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você sabe aqui qual é o número 9? Vamos olhar então? Esse primeiro aí, que número é esse? 7. Isso, acertou quem falou 7. E o segundo? 10. E o terceiro? 8. E o último aqui, o quarto número? 9. Então, qual que você vai circular? O último, 9. Então, vamos aqui para os caranguejos. Quantos caranguejinhos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 caranguejinhos tem aqui, vermelhinho. Vamos contar então, vamos olhar os números agora? Já contamos, vamos olhar qual é o número 5. Que número é esse primeiro que tem aí? 5. É esse que você vai circular? É, você vai circular esse primeiro, mas vamos contar os outros? Que número é esse aqui? 4. E o de baixo? 7. E o último? 6. Então, nós temos 5, 4, 7 e 6. E você circulou o primeiro, que é o número 5. Vamos para o próximo? Nós temos aí os caderninhos. Nesses caderninhos, nós temos aí, quantos caderninhos tem? 1, 2, 3. Então, vamos para o número. Qual é o primeiro número aí? 1. Se o número aí é 1, você vai circular ele? Não. E o segundo aí? 2. Você vai circular o 2? Também não.
E o próximo aí, 4. Você vai circular o 4? Também não, porque você não tem 4 cadernos. Quantos caderninhos você tem aí? 3. Então, e o último número aqui? 3. Então, qual que você vai circular? O último. Então, nós temos 3 cadernos e o numeral 3 é o último aqui. Você circula ele. Vamos para os moranguinhos? Vamos contar os moranguinhos? Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos moranguinhos? 6. Vamos ver qual é o número 6 aqui? Esse primeiro, 5. É a mesma quantidade de moranguinho? Não. Depois que número? 4. Depois, 3. E o por último, 6. O 6 é o número que é igual à quantidade de moranguinhos? Sim. Então, qual número você vai circular? O último, que é o número 6. Vamos para as bananas? Nas bananas aí você tem quantas bananas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro número aqui, 4. É a quantidade de banana? Não. Depois, 3. 3 é a quantidade de banana? Também não. Depois, 5. 5 é a quantidade de banana? Também não. E depois, 6. 6 é a quantidade de banana? Não. Desculpa, gente. Eu passei pelo 5 pensando no 6, né? Então, aqui nós temos 5. Eu fiquei pensando nos morangos, eu acredito. Então, nós temos aqui quantas bananas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou circular o terceiro número. Então, 4, 3, 5, 6. Então, é o terceiro aqui, que é a quantidade de bananas. Quantos cupcakes nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos cupcakes? 6 cupcakes. Se eu tenho 6 cupcakes, o número que eu preciso aqui, 7. 7 é a quantidade de cupcakes? Não. 8 é a quantidade de cupcake? Também não. 6 é a quantidade de cupcakes? Sim. 6 é a quantidade de cupcakes que eu tenho. 5 é a quantidade de cupcake? Não. Por quê? Porque são 6. Vamos pro próximo? O próximo que eu tenho aqui são os lápis. Quantos lápis eu tenho? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o primeiro número? 7. 7 é a quantidade de lápis? Não. 4. 4 é a quantidade de lápis? Também não. 5 é a quantidade de lápis? Sim. 5 é a quantidade de lápis. 6 é a quantidade de lápis? Não. Então eu preciso circular o número 5. Depois vamos aqui para os outros cupcakes de morango. Para os cupcakes de morango eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos cupcakes eu tenho? 8. Então vamos para os números. 6 é a quantidade de cupcake? Não. 9 é a quantidade de cupcake? Também não. 7 é a quantidade de cupcake? Não. E 8 é a quantidade de cupcake? Sim. Então qual eu vou circular? 8. O próximo aqui, as laranjinhas. Vamos para as laranjas? As laranjas têm 1 laranja, 2 laranjas, 3 laranjas, 4 laranjas, 5 laranjas, 6 laranjas, 7, 8. Opa, eu tenho 8 laranjas. O primeiro número aqui é o 7. 7 é a quantidade de laranja? Não. 6 é a quantidade de laranja? Não. 5 é a quantidade de laranja? Não. 4 é a quantidade de laranja? Não. Epa, então se não é, olha, eu tenho 3, 6, 7, 8. Aqui nos números eu não tenho a quantidade de laranja. Eu vou marcar algum desses números? Você acha que eu preciso marcar?
Não, eu não vou marcar. Por que que eu não vou marcar? Porque a quantidade de laranjas que eu tenho não tem nenhum número que represente essa quantidade. Então, se eu não tenho nenhum número que represente, eu não vou marcar. Depois eu tenho as cenourinhas aqui. Quantas cenourinhas nós temos? 1, 2, 3, 4. Quantas cenourinhas? 4. Eu tenho o primeiro número aqui, 6. 6 representa a quantidade de cenourinha? Não. 5 representa a quantidade de cenoura? Também não. 4 representa a quantidade de cenoura? Representa. Então, qual o número que eu vou marcar? O número 4. Por quê? Porque 4 é o numeral que representa a quantidade de cenouras. 3 representa a quantidade de cenoura? Não. Então, eu marquei o número 4. Depois nós voltamos para banana. Tem mais banana aqui, né? Então, quantas bananas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bananas. 6 bananas. O numeral, então, 3. 3 representa a quantidade de banana? Não. 4 representa a quantidade de bananas? Também não. 5 representa a quantidade de banana? Não. E 6? 6 representa a quantidade de banana? Representa. Então, se 6 representa a quantidade de banana, o número que eu vou marcar é o número 6. É o último aí. Vamos para a folhinha? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é a quantidade de folhinhas. Então, aqui nós temos 6, 7, 9, 8. 6 representa a quantidade de folhinha? Representa. Eu vou marcar o número 6. 7 representa? Não, eu já marquei o 6, que é o número que representa. 9 representa? Não. 8 representa? Também não. Então, o que representa a quantidade de folhinhas que tem aqui no quadradinho é o primeiro número aí, que é o número 6. Então, vamos, complete. Aqui você tem para fazer a sequência dos números. A sequência numérica, né? Chama sequência numérica. Então tá complete. Você tem 0. Depois do 0, qual o número que vem? 1. Você vai escrever o que aí na bolinha, no balãozinho? 1. Depois, 2. O 3 já está aí, né? Então o próximo, 4. Depois, 5. O 6 já está aí. E agora? 7, né? 8, o 9 já está. Agora você vai escrever o 10. Na linha de baixo, você tá faltando o primeiro. Qual é o primeiro número que você vai colocar aí? 0. Olha aí em cima lá, ó, o 0, ó. 0. Aí você tem o 1. E agora? 2 e 3 e 4. E aí você tem o número 5. E depois, 6, 7, 8, 9 e você já tem o 10. Na próxima, você tem só o 4 lá na frente. Então, você vai colocar aqui 0, 1, 2, 3. Aí vem o 4. Aí você coloca 5, 6, 7, tem o 8. 9, 10, né? Agora eu vou contar uma coisinha pra você. Esse complete, o que ele fez com você? Ele te ensinou a contar de 3 em 3, depois de 5 em 5 e de 4 em 4. Ó, tá vendo isso? Ele foi pulando 2 casinhas para chegar no 3, ele pulou 4 para chegar no 5 e ele pulou de 0 a 4, ele pulou 4. Depois ele pulou só 3. Por que depois ele pulou só 3? Porque do 4 até o 8 são só 4 números. Aqui por causa do 0. Porque se ele tivesse colocado aqui 1, ó, ele teria colocado 4 lá. Como 0 não vale nada, ele colocou ele aí, tá? Então, essa é a nossa atividade de matemática para a aula de hoje. Então, faça. Se precisar, reveja. E se precisar também me liga, eu tô aqui, tá? Tchauzinho.
Tudo de bom, fique em paz, boa atividade e até amanhã. Teremos aula de ciências. Até lá. Tchauzinho.